Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou a Elo Cleaver da Balaclava Records. Eu sou o Nick Silva do Monkey Buzz. Eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio. E hoje a gente tá com um convidado aqui. Fala pessoal, sou o Lucas Repulo do Monkey Bus. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo aqui. E hoje a gente tá com essa galera toda aqui pra fazer o quê? A gente vai montar os nossos discos dos sonhos. Imagine que a gente tenha dinheiro infinito, acesso aos cantores, a qualquer tipo de cantor, de qualquer parte do mundo, aos instrumentos, aos estúdios, grana infinita, enfim, a gente tem que sair daqui cada um com o seu disco. Então cada um fez um exercício em casa de montar o que seria um disco dos sonhos, correto, pessoal? Você que tá ouvindo em casa, aproveita os comentários e monta também o seu disco. Quem é o artista, quem são as colaborações, o que você gostaria de ver, o que seria o seu disco dos sonhos. Vamos começar? Bora. Você é o primeiro, então. Isso já aconteceu antes. Em 2006, o Caetano Veloso levou um pé na bunda da esposa dele. Da Paula Lavigne. O que ele fez, ele se juntou com um grupo de jovens músicos e fez o disco maravilhoso que é o C. Em 2015, a Elza Soares se juntou com a galera do Samba Torto Paulistano e fez o Mulher no Fim do Mundo, que pra mim tipo, é o disco mais incrível dessa década em se tratando de música brasileira. Sim, concordo. A minha ideia é fazer a mesma coisa de reciclar um artista consagrado que já fez um puta trabalho nos anos 70 e 80, que é o Milton Nascimento. Eu gosto muito dele, só que eu sinto que ele já tá há muito tempo meio vivendo de passado. Minha ideia é pegar toda essa galera da nova geração de Goiânia pra trabalhar com ele. Eu tô nervosa com essa ideia. Então, continua. Os produtores do disco, que são dois na verdade, seria o Luiz Calil, da Cambriana, que acabou de lançar o disco novo deles, fez a produção do disco, tem uma experiência em produção, produziu o disco do Benti, que saiu recentemente também, e o João Vitor, que é do Carne Doce, que produziu o disco novo do Carne Doce. Jurei que você ia mandar um Bank aí no meio. Então, calma, porque o time tá só começando aqui. Quem ia compor as letras? Eu acho que seria legal. O Milton sempre teve essa relação de ele compor pra mulheres. Faz tempo que ele não compõe, tipo, ele já tem mais de 70 anos e tal. Então eu pensei, por que não pegar mulheres pra compor pro Milton Nascimento? Ele. Então eu ia chamar a Salma do Carne Doce, a Bruna Mendes. Aí eu pensei, só essa galera de Goiânia é muito pouco. Então dava pra pegar a Cel. Eu pensei numa galerinha mais vibes psicodélica, mais suavezinha. Então pegaria a Cel, podia pegar a Ava Rocha, podia pegar a Tulipa Ruiz, podia pegar todas essas meninas que compõem, Karina Burr. Cada uma levava uma coisa ou outra ali. Mas claro que dava pra pegar do pessoal do Bulgarins, tipo... É o Dinho quem é o principal, acho que é. Né? Pegar ele, dava pra... Eu pensei que o conceito do disco... O disco tem até um nome, eu pensei. Eu amo! Eu não consegui dar nome, não consegui dar nada eu fiquei... Tipo, isso é uma coisa que eu tenho há muito tempo. Se eu tivesse dinheiro, eu realmente investiria nesse projeto. O disco eu queria que ele chamasse Bituca, porque é o apelido do Milton Nascimento. E eu fui ver na discografia dele, não tem nenhum disco dele que ele tem o Bituca, né? O apelido do Bituca, pra quem não sabe, é porque quando ele era pequeno ele fazia um biquinho assim de nervoso, de marra, e a galera chamava ele de Bituca por causa disso. Então eu queria que as letras tivessem um aspecto mais bucólico, contemplativo, assim. Meio que mas escrito pela maioria das mulheres. Eu pensei numa coisa meio... No primeiro disco do Carne Doce tem a Amigo dos Bichos, assim. Então eu queria que fosse uma coisa mais rock rural, que é uma coisa meio própria do que foi o Clube da Esquina no começo de carreira. Então, meio que seria isso. A banda que ia tocar seria a galera do Bulgarins, a galera do próprio Carne Doce. E aí, o que eu pensei... Deixa eu pegar aqui, que eu fiz mais umas anotações. Então o seu seria mais um disco. Um disco. Não é uma... Seria um disco com uma turnê. Tipo o que foi feito meio com a Elza Soares, sabe? Ele chega lá e canta, mas tem uma galera inteira meio que tá trabalhando por trás. E o Milton sempre foi um cara que se ligou muito nessa galera mais nova, né? Isso, a vida inteira. Se você pegar o Spotify hoje, você vai ver que a música mais tocada não é dele. É a música dele com o Thiago York. Sério? Que eu acho...
bem detestável, assim, bem fraquinha. É que toca na novela, né? Daí tem esse apelo. Olha ela, né? noveleira. Olha ela, noveleira. Pesado. É de uma maneira intensa, né? Que eu lembro que eu acho que o Thiago York foi morar com ele um tempo. Então, pra ele eles sempre foi muito aberto a Exato. isso. Então eu acho que seria muito legal essa galera. Ele que é um dos grandes precursores da música psicodélica no Brasil, assim, com essa pegada rural também. Eu acho que dava pra ter algumas participações ao longo do disco. Então eu pensei em trazer dois dos principais colaboradores de toda a carreira dele, que é o Lô Borges e o Wagner Tiso. Acho que teria que ter alguma coisa ali, nem que tocando em algum momento, compondo alguma coisa. Recentemente ele fez um show com o Criolo no Koala. Então eu acho que vale uma participaçãozinha leve, assim, nem que seja uma rima rápida. Por exemplo, no disco do Rubel, que tem o MC, ele faz só um trechinho, o Rincon e faz só um trechinho, pensei numa coisa meio assim. Acho que dá pra trazer o Tim Bernardes pra cantar ou tocar em algum momento, porque ele é um cara que é claramente inspirado. eu vi uma foto deles. Juntos? Juntos, eu não sabia. no Koala. Não sabia. Semana. Não vi Super mesmo. fofos. O Tim dizendo, tipo, que ama ele. O Terno tem aquela música... É Minas ou é Minas Gerais? Eu não lembro, assim, mas que é uma homenagem a Minas ao Gerais. álbum Minas Gerais. Então, do Milton. Do Milton. Maravilhoso. Então, e eu acho que tem tudo a ver ele fazer uma participação. Mas uma das coisas que eu queria muito que tivesse nesse disco é que a Bjork... Ele tá muito animado disso. A Bjork gravou, no começo dos anos 2000, uma versão pra Travessia. Só que ela mesma achou que não ficou boa. Porque, tipo, ela, que é uma artista islandesa, canta em inglês, beleza? Mas só que ela tava cantando em português. Só que, tipo, não funciona. Porque ela não tem uma noção linguística, tipo, de quem fala em português. Então, ela meio que essa canção foi abortada. Ela tem, tipo, você encontra fácil no YouTube isso. Mas eu queria pegar essa música em específico e transformar em samplezinho pra alguma música do Milton. Então, talvez, tipo, uma releitura da própria Travessia e tal. Seria isso o meu disco. Sensacional. Quando que a gente começa o crowdfunding pra fazer esse Vamos, disco? né, gente? Por favor, alguém que tá ouvindo Catarse isso. barra Até a capa, Bituca. eu pensei na capa ser uma foto dele mesmo, criança, assim, tipo, tem umas fotinhas eu ia antigas perguntar dele. da questão visual do álbum. Então, eu pensei nisso, pegar umas fotos dele, assim, e meio que montar num... Só uma imagem em 3x4 na capa, assim, dele criancinha. Dramático. Sabe? Eu pensei numa coisa meio assim. Legal. Eu acho que nisso eu montei o meu disco, Arrasou. Bituca E do Milton Nascimento. ao vivo, então, seria essa banda Bulgarins, Carne Doce, Exato. com esses Pensei numa turnê. Eu já vejo assim, um nota 10 na Pitchfork, turnê internacional pela Europa. Um KXP, entendi. E tipo, eu acho que é isso, mas eu só prevejo um disco. Eu não acho que ele tem condições de fazer mais um como a Elza. Assim, eu acho que um tá de bom tamanho. Tá assim, ótimo. fecharia. Bituca do Milton Nascimento. Olha ele. Muito bom. Eu amei que você foi muito brasileiro. Eu amei, eu amo um sonho. Com todo esse assim. dinheiro, ele foi 100% brasileiro. O Lei Rouanet aqui reinvestido aqui, ó. Começar a captação agora. Elô, vamos pra você? Vamos. O que você preparou pra gente? Então, eu nem conversei, nem falei, tipo, nem contemplei pessoas brasileiras no meu. E tô um pouco chateada com isso, assim, agora depois do seu projetão. Mas tudo bem, vida que segue. Então, a minha, eu pensei mais numa banda, não pensei mais tanto num conceito fechado de um disco, sabe? Então, assim... Mas banda ao vivo ou uma banda ao vivo, mas eu pensei em quem eu ia pirar que produzisse, mais numa vibe das coisas que eu já ouvi, assim. Então, quem que eu gostaria que cantasse... Pensei em 2 pessoas, mas daí eu cheguei em uma. Eu acho que eu gostaria que a Kali Uchis cantasse. legal. Sabe? Musa do ano. Musa do ano, perfeita. Por mais que eu amo o disco dela, eu tenho, assim, não sei se ele foi o mais bem produzido do mundo, sabe? Tipo, dessas questões, assim. E as letras, às vezes, eu também acho legal, mas nem tanto. Então, enfim. Daí, eu gosto muito das letras da Frankie Cosmos. Então, eu colocaria a Frankie Cosmos pra escrever pra Kali Uchis. Mas eu não acho que ficaria interessante. Curioso, né? E eu pensei em uma banda. Eu queria mulheres na banda. E eu pensei nisso hoje à tarde, gente, então desculpa. Eu não sei o nome dessas mulheres, mas eu sei as bandas e eu sei, tipo, eu gosto muito da presença delas na banda. Então, de baterista, eu pegaria a baterista da Warpaint, porque ela é perfeita. É ótimo. Eu acho que seria bom. Eu pegaria no teclado synth a Jane, que toca no Tops. Não sei se vocês gostam de Tops. Sim. Que ela tem um jeitinho meio suavezinho. De guitarra, a Elizabeth do Land of Talk, porque eu amo Land of Talk. Eu amo o jeito que ela toca. Olha eu, né?
E daí eu pensei, vou colocar um homem hétero no meio pra dar uma balanceada. Eu acho que seria um grande aprendizado pra ele, assim, Certo. sabe? Vai pôr um machista ali no meio pra Vou. ser desconstruído. Não, ele não vai. Não é um machista, mas a banda dele é só de homem. Então eu acho que ele não contempla muito mulheres. Que é o King Crew, que eu acho que ele é maravilhoso. ótimo. Ele é Sensacional. E daí ele poderia também cantar, sabe? Acho que a voz dele com a Kaliush eu seria acho perfeita, sexy. não é? Seria o contraste perfeito. O contraste perfeito. Olha, nossa, minha banda, né? E daí, eu pensei em produtores, eu não sei. Eu fiquei um pouco nervosa em relação a isso, assim. Eu sei que a Frankie Cosmos produz e é umas coisas legais, mas é bem lo-fi. E daí, eu pirei numas coisas mais grimes, assim, que seria uma produção legal, que traria um Ela ia elemento produzir meio... disco? Então, não sei, talvez. Eu acho que ela não ia nem topar produzir um disco de outra pessoa. Ela é meio louca, né? Ela é muito louca, mas eu acho que seria legal, uma loucura. Mas eu acho que precisaria de vários produtores juntos pra produzir isso. Até porque o King Crew deve ser uma pessoa bem chata, então ele ia querer colocar o... Você tá pegando pessoas que são, tipo, praticamente os donos, com exceção da menina do Arpad. Todo totalmente. mundo ali Todo meio mundo é dono do né? próprio projeto. Então eu queria entender como que seria um projeto de todas essas pessoas que são donas. A Kaliush, assim, esteticamente um pouco menos, assim, realmente dona do projeto dela, sabe? Eu acho que de resto, tipo, a mina do Land of Talk é dona do projeto dela, a Tops é dona do projeto. A bateria do Warpaint, eu não sei. Tipo, honestamente, eu não sei. Não, ela até tocou com o pessoal, tipo, Com em outras outro, pessoas. em outro projeto, assim. Ela tocou até com o Jimmy XX. É verdade. É verdade. Nos lives. Ela é bem Eu gosto suave, muito ela do é jeito super que ela flexível. toca. Ela é flexível, gente. Eu gosto muito do jeito que ela toca, porque é uma mistura, tipo... O que eu espero desse som é uma mistura de... Uma questão de banda, que tipo, essa coisa meio Land of Talk, meio Tops, assim... Com essa questão meio eletrônica, sabe? Que eu Mas acho não ia ter nada de R&B soul, tipo... Meu... Você não acha que a Kaliush ia Não. ficar meio subvalorizada? Talvez, né? Ela ia ficar subvalorizada. Eu acho que imagino o vocal dela meio... Bem que o King Crew, ele é bem meio soul, assim, no álbum dele, sabe? Mas tem umas músicas da Kaliush que eu não sinto, tipo, que são bem... Tipo, por exemplo, Dead to Me, sabe? Umas coisas assim. Não são músicas realmente, tipo... Muito soul. Eu acho que seria um grande aprendizado pra todo mundo, por exemplo. Olha eu. A mina do Land of Talk, ela teria que segurar um pouco a barra no rock and roll, sabe? Tipo assim, acho que todo mundo teria que segurar pesado a barra. Então, a vibe do disco seria mais... No próprio disco da Kaliush, do Isolation, tem a In My Dreams, que é a música produzida pelo Damon Albarn, que é mais guitarrinha, batida. Não é a minha música favorita, mas eu gosto, assim, Mas sabe? seria mais pra essa pegada. Pra essa pegada, assim, uma coisa mais aceleradinha, não necessariamente, tipo, um soul, sabe? Essa coisa gostosa. Porque a voz dela tem essa coisa gostosa, mas ela também tem uma coisa, tipo, muito dinâmica, sabe? A voz dela cabe em tudo, assim, Cabe né? em Tipo, tudo, é por muito isso que eu legal. pensei nela. Arrasou, Elô, gostei. Arrasou. Eu tinha pensado, tipo, em Rihanna. Porque a gente tá falando de, gente, coisa sem limites. Não, sem limite de grana. Tá Toda a bom. grana do mundo pra produzir um disco aí. Mas a Rihanna, a voz dela é muito a voz dela, sabe? Não que a Kaliush não seja, mas, gente, a voz da Rihanna, tipo assim, não sei. E daí, eu pensei numa questão... Cara, eu pensei na mesa de som. As letras, quem ia compor? A Frankie Cosmos. Ah, Frankie Cosmos todas. Talvez, né? Não sei. Pode ter uns pitacos aí, né? Eu pensei que poderia ser interessante. Eu gosto das letras do King Crew, por exemplo. Eu acho legal. Eu pensei nas letras da Land of Talk, mas não achei que era a hora. E... eu gosto muito... Tá ligado aquela mesa de som? Aquela mina Susan Rogers que fez a mesa do Prince? Que é uma mina, tipo, que manja muito, assim. E ela pensou, tipo, no Prince, ela ajudou ele a achar o timbre perfeito da caixa dele. Tipo, umas coisas assim. Então eu quero que a Susan Boa. Rogers seja a Boa. mesa de som Chique, da minha chique. banda. Inclusive nas apresentações ao vivo. Então, nas apresentações ao vivo, não. E daí, isso já seria outro problema. Eu nem pensei tanto nas apresentações ao vivo. Eu acho que eu pensei mais, tipo, numa experiência antropológica do que realmente, tipo, no som final, sabe? Mas eu achei que no som final as pessoas podem se equilibrar. Ou não, pode dar uma bruta treta que, tipo, ninguém quer... Isso é uma coisa meio Red Bull Academy, assim. Talvez, que se é. reúnem e Nossa, fazem um... é isso, cara. Eu tava E, tipo, tentando pensar onde um que ela... evento Que escola ela ia exato. enfiar esse pessoal. Que, tipo, às vezes fica muito ruim, tá ligado? Tipo, não é certeza que vai ficar Tem bom. muito Tipo, disso. provavelmente vai ficar uma bosta, sabe? Provavelmente. Mas eu senti mais, assim, de chamar uma pessoa pra tocar e que ela tocasse, tipo... Ela fosse só uma instrumentista, mas, tipo, que tocasse exatamente do jeito dela, entendeu? Por isso que pensei, sei lá, tipo, na mina do Land of Talk, não necessariamente ela vai tocar
vai compor e tal. Mas o jeito que ela toca é muito legal, entendeu? Então eu acho que tipo, o jeito dela poderia ser algo legal. E daí... pensei nos produtores, mas whatever. Tipo, a Grimes não seria uma opção, ela deve ser chata pra caralho. Mas assim, enfim. Ainda mais namorando o Elon Musk. Não, nossa, caralho, ela deve ser muito chata. Terminaram? Terminaram. Ah, fofoca, gente. Gente, olha, plantão Globo aqui, ó. Gente, é que eu gosto muito dos timbres que ela utiliza e a maneira que ela, tipo, constrói as músicas, sabe? Mas aí eu fui ver, tipo, quem que produziu alguns discos que eu gosto muito, que são mais, tipo, nossa coisa mais girly. Tipo, Soccer Mommy, tipo, War on Drugs. Não é girly, né? Mas, tipo, uma coisa mais sossegadinha. Tem esse cara que chama Gabe Wax, que ele também produziu o Monomania do Deer Hunter, sabe? Amo. Tipo, Gosto muito. Amo, favorito. é muito bom. Então ele é tipo mais chill, sabe? Eu acho que seria um resultado mais chill. Então eu pensei nisso. E daí, em questões estéticas, Como vai ser a capinha desse disco? eu não tenho a mínima ideia. Não sei real, assim. Mas eu gosto muito de pessoas que eu sigo nas redes sociais. Eu pensei mais em fotos promo do que realmente a capa, sabe? Eu pensei, tipo, nas fotos promos novas da Beyoncé, que é daquele Tyler, sabe? sei. Tipo, alguma coisa assim. É um cara Porque maravilhoso. tem todo um lance meio místico de orixás e outras coisas de referências à cultura negra e meio mitológicas, né? Exatamente. Eu acho que não caberia essas referências, né? Que seria uma banda 100% branca, no caso. Mas agora podia que eu ser uma percebi, né? referência à cultura colombiana, uma- já que ela verdade, é colombiana já e que a a própria Kylie é capa colombiana. do Isolation é tipo azul, vermelho e amarelo, né? É Que são as maravilhosa cores da aquela capa, Colômbia. é maravilhosa. Verdade, ó. Viu? Ai, Ó. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Verdade. É babado essa capa. Babado, eu amo. E eu gosto muito, tipo, eu tava pensando, porque hoje pra revista a gente entrevistou a Mel da Banduó, pra revista Balaclava. Vai sair na próxima edição, aquelas que já falam, né? Mas enfim, e daí quem fez as fotos de divulgar delas estão perfeitas, essas fotos. Não sei se vocês chegaram a ver o Instagram dela. E foi essa menina. Que é aquele que negócio chama- do cabelo. É, Sei. do cabelo. E as fotos de divulgação de uma menina que chama Fernanda Liberti, que ela acho que ela é do Rio. E as fotos são perfeitas, o tratamento é maravilhoso. Então eu falei, nossa, tipo, essa banda perfeita, eu acho que... Bem que a banda, esteticamente, ela não seria coesa. Tipo, as pessoas, sabe? Tipo, a menina da mas Vitória isso tá que é totalmente legal. jogada. E a Caliutes, tipo, é totalmente Não? montada. Mas imagina um King Crew ali no fundinho, assim. Nossa, ia ser muito Hã? estranho, gente. Meio góticozinho, ruivo. É a melhor pior banda, na verdade. Pra falar bem a verdade. Tipo, é uma banda muito... É um caos. E daí, os clipes seriam, tipo, meio assim... Eu imagino um clipe... Sabe aquele clipe da Rosalía, Malamente? Um clipe meio assim... Não tão coreografado, mas eu gosto das cores. Eu gosto, tipo... Com as sei cores lá. bem ressaltadas, né? As cores são boas. Os pensamentos de, tipo... Só de frame são muito bons, assim. Tipo, caminhão, sabe? Essas coisas meio fortes. Eu O meu orçamento da Lei Rouanet não contempla os clipes do Milton. Desculpa. Eu gosto também dessa dupla de DJs, chama The Blaze. Não sei se vocês já viram os Sim, clipes. Eu amo esses Saiu clipes. clipe, alguma coisa essa semana. Saiu deles, alguma né? coisa, acho que foi um single. E daí, eu acho que é isso, gente, a minha Muito bom. banda. Muito bom, Elon. Eu acho que eu não pensei mais Acho que tanto eu achei a na sua recepção cara. do Eu público. achei muito vocês. Eu acho que, tipo, eu peguei pessoas que eu gosto e eu falei, cara, seria muito louco se vocês fizessem algo. Mas eu não pensei na recepção do público. Acho que você pensou Não, mas mais, também assim. foi, né? Foda-se, nunca vai acontecer. Ou pode, né, Mas que gente? tamanho que teria esse show, né? Fico curioso. Seria um show pra ser headliner no festival? Estaria no meio do caminho? É do Balaclava 2019. Ai, por favor, nunca pedi nada. Não, só de ter Frank Cosmos eu já caio duro, assim. Maravilhosa. Então tudo bem. Pronto, passei. Lucas, vamos pro seu? Vamos lá, O vamos que lá. você trouxe aí? Então, eu tava pensando muito na questão quando perguntaram qual seria a temática do disco, seria uma coisa mais pessoal, mais política e tal. E o mundo precisa muito de discos políticos e agora tá precisando de Corretíssimo. muito isso. Só que aí eu falei assim, então eu vou deixar todo o resto do dinheiro que tá sendo investido em música pra ser investido nos discos políticos e eu vou ser egoísta e fazer o disco mais desnecessário e não político da história. Então eu peguei o que é a minha formação musical pra caramba, que é indie rock anos 90, uma coisa mais suja, noise rock, pós-Pixies, inclusive tem gente do Pixies no meio. Eu falei assim, vou investir meu dinheiro pra fazer esse disco totalmente desnecessário. Ninguém precisa de rock, ninguém precisa de tudo isso. Só o Agora, velho do rock 2018. alternativo. Exatamente. Então, já que é meu dinheiro, eu vou fazer esse disco sendo feito exclusivamente pra mim. Vou ser egoísta nesse ponto. Você vai fazer igual aquele disco do Tan Clan, assim, você só vai fazer uma Exato. cópia pra você. Exatamente, basicamente isso, porque o mundo não precisa dele. Então, mas eu ia ficar bem feliz. E aí eu pensei até numa historinha em relação a isso. Um dos meus escritores preferidos é o David Foster Wallace, que escreveu um livro famoso chamado Infinite Jest, acho que em português é Graça Infinita, que eles traduziram e tal.
E aí, um cara que gosta muito desse livro e é um dos meus artistas preferidos é o James Murphy, do LSD Sound System. Ele, inclusive, ele se formou em literatura e ele dava aula sobre esses autores e tudo mais, inclusive o David Foster Wallace. E aí eu pensei muito, como o LSD Sound System tem essa coisa de letras do cotidiano, né, uma coisa mais falada, não são aquelas estruturas tradicionais, eu pensei que ele estaria um dia brisando, não sei como eles se encontrariam, conversando com a Courtney Barnett. E eles dois, e a Courtney estaria numa brisa de gostar muito do David Foster Wallace também, eles começariam a conversar sobre isso e decidiriam compor um disco juntos. Então eles iam começar a compor essas letras do cotidiano e tudo mais, muito inspiradas no David Foster Wallace, mas na hora de gravar, o James Murphy, obviamente, super ocupado e blasé como ele é, ele não ia poder gravar, então ele só ia compor as músicas. Ele ia entregar um remix depois. Exatamente, eles iam ali compor as músicas e tal, e aí a Courtney ia atrás de como gravar esse disco totalmente de rockzão, anos 90, sujo pra caramba, e obviamente iam pegar o Steve Albini pra produzir. Ai, aí matou com pau. Exatamente, então a gente ia pegar o Steve Albini pra produzir. E pior que se parasse por aí, já tinha um puta disco. Exatamente. É o básico, não tem só como. ela tocando a guitarra ali. Então a Courtney ia viajar pra Chicago. Eu amo. Tem a historinha. Ia lá pro Electric Audio, pegar o Steve Albini e ia começar a tentar compor essa banda. Só que, obviamente, eu tenho uma entrevista do Thom Yorke que ele fala que ele fica muito bravo porque a voz dele é muito bonita. E aí eu tava pensando justamente que louca, nossa. nessa galera dos anos 90, como é difícil às vezes você ter vocais muito bonitos, é uma coisa mais suja. Então o Thom Yorke ia adorar esse desafio de cantar numa banda que ele pudesse treinar essa voz mais suja dele, não essa voz maravilhosa como ele mesmo acha. Infelizmente ele tem essa voz maravilhosa. Manhãzinha. Exatamente. Então a gente teria as composições de James Murphy e Courtney Barnett, e a Courtney também ia estar nas guitarras. Ia ter a voz e mais uma guitarra do Thom Yorke. Aí, obviamente, o Steve Albini ia falar, não tem como vocês fazerem isso sem chamar a Kim Deal pra estar no baixo dessa banda. Kim Deal do Pixies e do The Breeders, né? E aí eles iam compor tudo isso. E o baterista, eles iam ficar rodando e não iam encontrar o baterista. Então o Steve Albini, como ele tem sua própria assinatura da bateria muito forte, ele ia falar, beleza, deixa que eu toco mesmo essa bateria aí. Joga a baqueta pra cá. Exatamente. Que a gente toca essa bateria nessa banda. Teria um tema, obviamente, como tema ação cotidiano, com essas reflexões meio existencialistas, bastante inspiradas no David Foster Wallace e tudo mais. Tem um trecho de uma citação do David Foster Wallace que eu gosto, que seria o título do disco, que é We Become Less Alone Inside. É meio que a vibezinha do último disco da própria Courtney, exatamente, não é? exatamente. Ele é bem meio contemplativo, assim. Que ele tá um pouco mais dark também, né? Menos festivo que era o disco anterior. Do que os outros. E ele teria 8 músicas, eu pensei exatamente um disco não muito longo. Olha, 8 músicas pra... conceitinho pesado. Exato. Mas são 8 músicas, tipo, de 3 minutos, ou vai ter aquela uma música de 10 minutos, com certeza 12? Exatamente. Não, vai ter com certeza essas músicas muito longas e piradas, mas pra ficar com aquele gostinho de quero mais também, não ser uma coisa muito curta, tipo um EP, mas fica com aquele gostinho de quero mais. E tem um fotógrafo que é o meu fotógrafo preferido, um dos caras que eu mais gosto, um dos artistas que eu mais gosto, que chama Stephen Shore, que é um dos fotógrafos mais importantes dos Estados Unidos e tal. Que ele tem uma série... Ele é um cara que era fotógrafo da época do Andy Warhol, ele tava lá fotografando o Lou Reed, a galera toda naquela época. Isso ele tinha, tipo, 16 anos. E aí depois ele foi amadurecendo e ele chegou a fazer uma série, se não me engano, nos anos 70, que chama American Surfaces. Que ele, antes de existir Instagram... Ela não teve assim, uma exposição recente no Instituto Moreira Salles? Isso, teve, exatamente, né? exatamente. Bem boa. Exatamente. E aí ele fez essa série chamada American Surface, que ele pegava uma câmerazinha pequena e fotografava o café da manhã dele, ele ia no banheiro, fotografava o banheiro de um hotel numa viagem para os Estados Unidos, que é exatamente essas fotos que a gente faz do cotidiano dos Estados Unidos, e ele meio que começou essa onda, só que de uma forma profissional e artística, e ele é um cara muito incrível. E aí seria alguma dessas fotos dessa série American Surfaces, porque teria essa coisa de... Ele morreu já, de não? cotidiano. Não, ele tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Inclusive teve Mas ele não vai fotografar a banda? Não, ele vai ser uma foto do arquivo dele dessa série pra estar na capa desse disco. E é isso aí.
Exatamente. E aí o Steve Albini, obviamente, seria o produtor desse disco e estaria, né? Rolaria show ao vivo disso? Rolaria, com certeza. Rolaria uma. É mó uma cara turnezinha. de Lollapalooza, assim, de uma banda de Lola, É não é? mesmo, Ou de pesado. Coachella, sei O lá. Lola de Chicago. É, do Lola né? de Chicago. Não, Exatamente, porque do com Brasil certeza. só toca Arctic Monkeys e Pearl Jam. Não, seria pra mim, putz, é o disco, como eu falei, o disco mais desnecessário, mas que eu piraria pra caramba e gostaria de ver essa galera toda junto. Nossa, bom, legal. muito Achei, bom. putz, enxutíssimo. Gostei. Vamos pra vocês, Zé? Vamos lá. E aí, Vamos lá, o que você pessoal. trouxe? Gente, não sei porquê, mas quando, tava vendo a nossa pauta, eu pensei no Histoire de Melody Nelson, do ótimo. Serge Do Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Porque eu acho muito interessante aquele álbum. É a primeira ópera rock francesa e, enfim, é maravilhoso. Continua sendo uma obra de arte. É aquilo que vocês estavam falando do clássico, né? Tipo, no outro programa. Que, Eu amo meu, que você é ouvinte. eu sou. E agora eu tô aqui com vocês. Esse mundo. Então, eu acho muito. É um clássico. Aquilo é um puta clássico. clássico. Meu, é inacreditável. E, enfim, e daí É o eu... que tem em G-Time, não é? É, eu acho que é assim. É da capa da menina com o... Com o ursinho lá. É isso mesmo. É isso aí. Que é com a Jenny Birk. Então, e daí eu brisei nesse álbum e pensei em fazer... Bom, não temos mais rock, né? Então eu falei, poxa... Que isso, olha Como assim? O ela. Arctic Monkeys aí, ó. Essa banda super roqueira. Rock rockista. sei lá, gente. Tô meio decepcionada. Mas isso Desiludida. é pauta para outro programa. Rock morreu? Cadê o rock, né? E Sim, aí... graças a Deus. Próximo. E aí eu pensei seria produzido pelo Brian Eno, do Roxy Legal, Music, legal. né? Ela, Chique, né? calma. Vamos aproveitar que ele tá Alguém vivo, tem né? dinheiro. Muito dinheiro. E pelo Blake Mills, que é um cara, tipo, muito foda, que, assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E eu descobri que ele é um músico de estúdio. Já tocou, tipo, com todo mundo. Todos os álbuns fodas. Cita algum disco. Ele fez guitarra no primeiro álbum do Julian Casablancas. Ele tocou com o Conor Orbest. Ele tocou com a Jenny Lewis. Ele namorava a Danielle Haim, da Haim. E o EP delas, o Eu primeiro jurava EP... que elas eram todas sapatão. Não, Eu também achava todas que super sim. héteros. Todas Não, são, tem uma todas, que é... todas, Sério? sim. Eu sou bem fazoca. Eu jurava que Até tinha- a da Nossa. esquerda, eu leio, né? Não, Da- todas sem namorado. Até a mais alta. Até a do meio. Até a do Este. meio eu achei que ela era abertamente. Não, É. Daniele namora o Porque ela é Ariel toda- Hestiched, que é um ótimo Mentira. produtor, Não, aliás. eu amo ele. Gente, Então- mas Inclusive, tá na isso minha é recomendação. novidade. mais Então- tarde aqui. Ah, mas eu meio que gostava mais delas, assim. Eu perdi o Ai, encanto. gente, para! Eu não vou mais ouvir. Eu falava banda de sapatão, agora eu Não, não quero gente, mais. o som pode ser, mas O som Ai, pode perdeu o ser. respeito. Ai, não tô aqui pra gente, hétero, para. não, gente. Enfim, então, o Blake Mills era o namorado da Danielle, mas, né, ponto. E eu gosto muito do som dele. Ele produziu o último álbum do John Legend, que é tipo R&B, né? Ele E, é bem tipo, versátil. Ele é super versátil. Ele produziu o álbum da Laura Marling, o último. E é tipo, é muita guitarra dele, assim, Sempre sabe? feminina, né? É, esse mesmo. E eu acho, tipo, o Blake Mills muito foda, porque a guitarra dele é muito dele, assim. E, meu, faz muito tempo que eu não vejo alguém na cena, tipo, que tenha uma coisa tão específica. Mas assim, não sabe? seria um disco dele. Não, produzido. Eles são os produtores, são os o Brian Eno e ele. E daí ele tocaria guitarra nesse super grupo. Porque, E quem é tipo, esse então, super grupo? o Quem é meu- o personagem central? Então, meio que não tem. É meio que todo mundo, legal, entendeu? gosto, assim, gosto. porque é um projeto, né? Todo mundo Super se dá... Bands, é com o Mick Jagger, a Joss Stone. Tipo, daí, sei lá, entrevista Eu na amo. Stereo Gum, daí, tipo, não, meu, é um projeto, entendeu? É um projeto de Democrático, Nós somos exatamente. Então, daí teria mais o Kevin Parker. Eu amo o Kevin Parker, amo, do Tame Impala, mas teria mais ele pra dar uma chamadinha de atenção, sabe? Pra dar uma Chama. distorcida ali. Muito bom, muito bom. E ele é muito bom e, sei lá, trabalha com o Mark Ronson, com um monte de gente, até com a Lady Gaga, né, amores? Então, daí os meninos do Lemon Twigs, porque eu acho também que eles são meio caipira, aquela guitarrinha caipira que eu gosto. Coy Child, que é uma banda australiana de hip hop e jazz, que, tipo, acho muito legal o som deles. E daí um coletivo britânico que eu descobri Mas mês todas as passado. pessoas- Todo mundo no álbum, É o entendeu? We Are The Ah, o World do álbum. Indie. Exatamente. É todo mundo no álbum, entendeu? Não sei se, tipo, uma faixa um produziu ou, sabe, você não junto. destrinchou essa ideia. Não. Tudo bem, Mas não vai tá ter ótimo. nenhuma pessoa centralizando esse projeto?
Não, o Brian Eno, tipo, ele é a cabeça do O projeto negócio. parte dele, ele que Parte chama essa galera. exatamente, jovens. Eles estavam numa vernissagem e aí ele falou, vamos gravar um Exatamente. disco. Entendi. Bateu ali e ele falou, nossa. Aí, um coletivo chamado They Came From The Stars, I Saw Them, que é um coletivo britânico que mistura Britpop com rock progressivo. Gente, tá muito louco isso. E Né? também temos Tá mais louco que Steve meu. Lacey. Steve Ah, Lacey. entendeu? Ah, eu devia ter colocado ele Porque- como hétero da minha isso. banda. Aquela guitarrinha, entendeu? É Que é uma verdade. mistureba psicodélica, mas que tem uma coisinha moderna ali. E daí teria um tema, seria meio que uma história de amor entre uma deusa extraterrestre e vai ser um disco. humano. É. Que isso? É uma loucura, não era pra ser uma loucura? Muito dinheiro. É, muito dinheiro, é verdade. Tá? Muito A gente tá falando de dinheiro. muito dinheiro, é verdade. Bom, o nome talvez poderia ser algo como Were the Gods Astronauts. Não. Alguma coisa Nossa. assim. 8, 9 faixas, que nem do Lucas. Tá, conceitinho fechado. Tá bom. Interlúdios, achei chique que vocês Vai ter, perguntaram. vai ter. Acho Sério, que muito sim, bom. acho que dá um jogo aí. A capa bem psicodélica, tipo os desenhos do Alan Aldridge, que era um tipo cartunista muito foda. Ele fez capa do The Who, A Quick One, do Elton John no Captain Fantastic. E dos Beatles, quando os Beatles lançavam, tipo, lyric, tipo, livro com as letras. Sei. Ele fazia as ilustrações. Ah, legal. Ele é pai da Lily Aldridge, aquela modelo Victoria's Secret, que é casada com Nossa, o tá Caleb aí. Follow do Kings of Leon. Gente, tá linhagem. muito louco. Né? entendendo? Tá, Não, continua, que você vai tô adorando. que você vai puxando. Só as refs. Esse pessoal aí. E eu acho que o show não teriam muitos, né? E seria meio que um. Eu acho que pra um projeto desse não pode ter show. E o disco tem que ser destruído no final. Assim, eles vão tocar uma vez e chega. Tá só no Bandcamp, assim. sei lá. É que eu pensei mais, tipo, lançar esse álbum como uma coisa foda, assim, sabe? Diferente de tudo e meio que não tem que ser igual, sabe? Eu pensei em fazer uma coisa bem diferente, tipo, conceito de uma ópera rock, né? Já começa É verdade, por aí. eu tinha esquecido sabe? da sua referência à ópera rock. Agora É tudo uma fez ópera mais rock, sentido, então precisa tá ter um bom. monte de gente, precisa ter, tipo, loucuras e enfim. E daí, se eles fossem fazer um show, seria no anfiteatro ou no Hollywood Bowl. E não precisa ser todo mundo, entendeu? Pode ser um bem bolado ali dos 7 melhores. É isso, gente. Pô, eu achei bem legal. Eu não sei porque eu tô imaginando. Eu viajei. Sabe, tipo, os Simpsons, quando é a banda da escola, quando eles vão tocar e tá todo mundo tocando cada um alguma coisa. Meu, Eu tô imaginando isso, uma loucura. eu quis fazer uma loucura psicodélica, então. Eu acho que além de todos os cachês, você ia ter que pagar, tipo, um ano de estúdio, Não, assim, isso não pra rola galera, cachê. A tipo, galera sabe? vai pelo prazer Pela de tocar. brisa. Se o Brian Eno te chama, você não vai? Ah, eu vou pelado. Faz uma música ambiental em mim aqui. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Mas nem é tanta gente, ó. Kevin Parker, Lemon Twigs, Court Child, o They Came From The Não, mas Stars. cada projetinho tem o E quê? Steve 4 Lacey. pessoas? Não, mas daí pode ser, tipo, sei lá, 2 de cada. Não precisa ser a banda Não inteira. precisa ser a banda inteira. Vai, umas 10 pessoas. Tá bom, Loucura. legal. Tá eu bom. adorei, pessoalmente. Eu quero até ver. Vamos fazer um São catarse, System tá tem bom. isso, então... Exatamente. Vivo, então tudo bem. E tocaram no Lollapalooza aqui, né? Com um evento patrocinado por carro. Enfim. E o seu, Nick? O que você trouxe? Cara, eu tô até Seu com disco vergonha. dos Vocês sonhos. fizeram uns discos muito fodas e eu acho que o meu não vai estar Para, Nick. É um single só. Quando eu tava pensando, eu, né, fã de The Mars Volta, Amo Falei, que você pô, é. seria legal um disco com Cedric, Omar. Daí, sei lá, no baixo pode ter o Flea, Frusciante na guitarra. Que true. Talvez Eu o Rick gosto. Rubin produzindo. Daí eu pensei, porra, esse é o Eu primeiro coloquei álbum o deles. Rick Rubin como uma possível produção no meu, Sério? mas ia ser meio louca. Talvez o quê? Não, tipo, esse é o resultado do primeiro disco deles. Ah. Então eu falei, porra, meu disco já tá feito. Já que existe. loucura. Olha ele. Aí eu Olha falei, ele. ok, né, vamos pra uma outra vibe. Acho que ninguém vai pensar em um rolê meio jazz. Boa. Aí eu falei, ok, vamos montar uma banda. Talvez Thundercat no baixo, né? Um dos caras Ai, mais chique. bem conceituados aí. Falei, na bateria, talvez o Kareem Riggins, que é um baterista fodão, que faz música eletrônica de vez em quando também. Pra teclado, o Robert Glasper, não sei se vocês conhecem, que também é outro cara fudido, assim, faz um monte de da parceria. galera ali, Não não manjo é? também. Sim, sim. Quem que é, Nick? Recentemente ele fez um disco que chama August Green, com o Common e com o Kareem Riggins. Que é, assim, absurdo. Pra mim, um dos melhores discos desse Anotado ano. aqui.
Saxofone, quem mais que Kamasi Washington, né? Ah, Olha não pode ter ele. outra. Ah, matou já, Tá né? entrando no conceito Big Bang. Eu pensei que ia ser o Jorge Israel do Kid Abelha. Ai, eu amo o vídeo dele no avião, gente, eu não aguento. Aí, tipo, eu pensei em não ser muito vocal, assim. Tipo, não ter tanto vocal, mas podia trazer, tipo, um Kendrick Lamar, Legal, pra Bom. mandar uma riminha ali rápido. um Ghostface Killah, que já fez um disco conjunto com o Bad Bad Not Ai, não dá Good. pra pôr uma Cisa? Pode ter também. Ai, coloca, por favor. Ai, eu devia ter Vozinha colocado ali, a Cisa né? no meu. Pensei Tô em George arrependida. Smith também. Ai, bom. amo. legal, Melhor pessoa do gosto. ano. Podia. Pra compor um vocal ali é legal. E de produtor, eu pensei o Flying Lotus, que também tá bem envolvido com jazz. Muito bom. E com o Kamasi Washington, o Thundercat, essa galera toda. Basicamente, você pegou a galera do Brain Freeder lá. e o Brain Freeder, ele, tipo, montou um disco. Da gravadora, arrasou. Só que eu não consegui pensar muito num conceito, assim. Acho que Mas é jazz. Jazz. Sim. Eles vão Seria- ficar... talvez o rolê meio espiritual do Kamasi Washington e tal. Acho que poderia rolar alguma coisa. Seria um disco. Sim, seria Mas um teria disco shows? só. Poderia, imagina. Eu pagaria rios de dinheiro pra ver esse... Seria um disco de 3 horas, como foi o último É disco verdade. dele. Acho que podia ser só de 2, né? Tá bom. Controlado, tranquilo. controlado. E a capa? A capa eu pensei em alguma coisa meio Panis et Circenses, sabe? Do movimento brasileiro e tal. Tropicalista. Então acho que poderia ser interessante, assim, todo mundo Todo no mundo sentado sentadinho. e tal. E também pensei em alguma coisa tipo Storm Ferguson, que é um dos caras que inclusive fez capa de Led Zeppelin, de Pink Floyd? Pink Floyd, do The Mars Volta, só que ele meio que morreu em 2013. eu Ele fiquei meio sabendo que agora. morreu, é Podia muito bom. reciclar alguma foto dele, que eu imagino É, que ele vai então. ter uma porrada de imagens. Mas é não- referência, você acha Acervo. alguém que... Mas eu acho que é isso, acho que meu disco Muito de jazz. bom, Nick. Tem um nome esse disco? Não. Não. Tem que ser um nome genérico, tipo hambúrguer, sei lá. Solto assim. Uma coisa livre para interpretação. É, tipo qualquer coisa assim. Gosto. White, orange, Orange As seria cores. muito bom. Blue Star, sei lá. Eu acho que se juntasse todas as nossas bandas, ou ia ser o melhor festival da história, ou o mais caótico também. Ia ser né? caótico qual das demais, duas. cara. Não Olha, ia o meu dar. Milton Nascimento já foi aprovado pelo edital de cultura. Não, o seu é Então já super tá funcionando. possível. Isso que eu ouvi o seu e falei, Aí gente, já será que eu devia coletou estar a pensando em grana. coisas possíveis? Será que eu devia Ah, eu estar, já fui mais tipo- pro sonho, entendeu? Ah, eu eu já também. queria um Não, camarim gente, caótico. Eu vou usar entendeu? esse programa pra conseguir convencer a produzir É. esse disco. O meu eu fui pro tipo assim, meu, quem que eu queria ver no palco tudo junto? Eu fui mais pra esse, assim. Daí eu pensei que musicalmente poderiam não dar certo, mas foda-se, não Eu é ia esse tentar o- fazer um disco de gente morta, mas aí, Isso seria bom aí seria um também. pouco ir Mas longe acho que- demais, né? Tipo, alguém invocando. Pode ser também. Nenhum seria dinheiro legal, ia resolver disco essa espírita, questão. né? Ia- Resolver. É. Dinheiro não ia resolver mesmo. Mas com todas essas ideias, eu quis, tipo, vários featurings no meu agora, assim, sabe? Dá pra fazer. Queria uma Cisa, queria o cara do... Quem que é que você falou que fez o Steve Lacey. O Steve Lacey. É. Queria muito o Steve Lacey. Mas, né, tá bom. Fechamos. 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 Cada um com seu disquinho dos sonhos. Você que tá ouvindo, então, compartilha com a gente o que seria o seu disco, os seus sonhos. Quem que seriam os artistas, quem colaboraria, quem gravaria, qual que seriam as músicas, as canções, tudo. Conta pra gente nos comentários do programa. Vamos pro segundo bloco? Bora. Não para de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos no segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Nick, conta pra quem tá chegando agora no nosso podcast pelo Deezer, pelo YouTube ou por outros, pelo feed, o que é essa parte do programa? Bom, nesse bloco a gente vai indicar discos recentes. Ou, na verdade, projetos musicais, né? Pode ser um clipe, alguma coisa que a gente não para de Vídeo, ouvir. Disco, tudo. E o que você tá ouvindo, o que você não para de ouvir? Bom, eu não paro de ouvir essa semana toda o Maurício Pereira, que é um artista Maravilhoso. Amo! paulistano, Maravilhoso. fodido. Arrasou, Nick. E assim, a história é que a gente Qual que é o aqui nome no do disco? É Outono Outono no no Sudeste. Sudeste. A gente gravou com ele aqui no Monkey Buzz Sério? uma session. E foi assim, Valeu. incrível. Ele Sou é uma muito pessoa. fãzoca. Ele dele. parece ser uma pessoa muito boa. Ele é assim, incrível. Ai, que legal. Tipo, ele consegue falar história sobre qualquer coisa, ele conversa O muito. disco todo é isso, são histórias, né? São crônicas. E ele e o Tonho, que é um guitarrista que, sei lá, faz as próprias guitarras com um pedaço de madeira Ai, que tem na casa incrível. dele. Então, assim, pensa esses dois, que, sei lá, já são velhos, né? E, tipo, contando várias Experientes. histórias entre uma música e outra. Aí o computador desligou no meio. Aí a gente ficou contando mais história ainda Ai, que até religar. legal. Assim, foi incrível. E daí, ele cantou só músicas desse disco, Outono no Sudeste.
eu peguei pra ouvir de verdade essa semana, né? Antes da gravação. Eu não sei, acho que talvez pra mim ele seja tão bom quanto o de 2014. Eu acho que é um dos melhores discos da carreira dele. Assim, eu reouvi quando eu fui fazer a resenha do disco e eu achei que ele tem uma linguagem mais acessível em relação aos outros e musicalmente ele tem um cuidado, me parece, maior, sabe? Tem a participação dos filhos dele também no Tim Bernardes e todos os outros. Eu só conheço o Tim, gente. A produção é muito bem feita, assim, é muito bem acertada. Ele tem mais e 2 filhos. Tem mais 2, né? Uma menina e um menino. Isso. ele tem um jeito muito verborrágico de Sim. de As falar, letras assim. são bem extensas, né? De contar uma história mesmo. Ele é um trovador, né? Sim. Ele não é tipo um cantor normal, assim, tipo, vou lá. Ele é muito Ele é trovador, maravilhoso. Ele tem Ele é uma voz é a voz. muito presente, assim. É reconhecível de qualquer lugar, assim. Na frase dele tem muita coisa, né? Tipo, quando ele vai contar uma coisa, ele conta 1000 coisas. É bem bonito. É muito incrível. Eu vi o show dele com o Abu Janra, né? Isso, Os no mulheres- Deck Mantra, né? Nossa, Que eles são Nossa. o Abu Janra e ele são do O Mulheres Negras, né? É incrível. Os mulheres negras. Os mulheres negras. Eles ressaltam sempre. Os mulheres negras. E é isso, assim. Eu não paro de ouvir. Recomendo pra quem tá ouvindo, se ainda não ouviu esse. Eu ainda não ouvi, vou ouvir. Eu Por vou ouvir favor, dê uma também, chance. Nick. Arrasou na dica. Excelente. Isadora, o que você não para de ouvir? Isadora. Hi, guys. Então, eu ouvi o novo do Idols, que se chama Joy as an Act of Resistance. É uma banda de Bristol, é punk... Eu amo que você é todo inglesinho. Eu vou procurar, não segundo conheço. disco dele. Segundo né? disco deles. O primeiro é o Brutalism, de 2016, que é bom também, mas esse é muito bom. Tipo, Eu não consigo entender. não, mas assim... Eu não me pega. Nossa, me pegou já, Nem o tipo, anterior, pelas nem letras. esse. Não, o outro eu achei legal, tipo, ok, mas esse me pegou. O outro não me. Tipo, achei legal. Como chama o disco? Desculpa. Joy as an Act of Resistance. E é muito bom, porque as letras são, tipo, inteligentes, políticas, necessárias, urgentes. E eles conseguem misturar, tipo, um punk clássico com um punk moderno, assim, sabe? Tipo, é contra, tipo, Brexit, pró-imigrante, que tem aquela música Denis Nedelko, que é o nome de um amigo do vocalista que é ucraniano, se eu não me engano. E se mudou pra Inglaterra. E, tipo, é muito legal, porque você começa, tipo, a cantar aquele sonzinho de, tipo, 2 minutos e E meio. tá super bem avaliado o disco, assim. E eu fiquei chocada, eu não sabia. Eu fui olhar, tá, tipo, melhor álbum do ano. Tá, tipo, empatado com o do Coltrane, sabe? No Albums of the Year, no Metacritic, ele tá com uma nota altíssima, tá assim. altíssima. Mas eu acho que é muito pelo momento histórico. Eu acho que é falta de bom senso mesmo das pessoas. Ai, eu amo quando Não, tem essas Cláudia, eu discórdias. Não, Eu vivo pra isso. Não, eu achei muito que é pelo momento histórico, assim, muito mais pelas letras e pela zoeira deles fazerem isso, sabe? Tipo, chegarem com o pé na porta e colocarem, tipo, todos esses temas. Isso é legal, assim. E a banda é muito engraçada. Ninguém é parecido com ninguém. É, tipo, é divertido, sei lá. E eu achei legal por isso. O primeiro não tinha me pegado muito. Achei ok, assim, legal. Mas esse eu recomendo, pelo menos ouvir uma vez. Pelas letras, sabe? Pela sagacidade. Salvei. Lucas, o que Vamos você não lá. para de ouvir? Então, pra quem... Não sei se vocês conhecem o Youth Lagoon, que era um projeto que fez Amo. bastante sucesso há uns Você chegou a aninhos ver ele aí. ao vivo? Vi ao vivo. Ai, queria muito Putz, ver. Era bom? consegui ver ao vivo, era muito bonito mesmo. Consegui ver num festival que eu fui. E eu gostava muito. Eu acho que no Monkey Buzz geral tiveram alguns artistinhas que a gente acabou pegando quando tava começando o site. E adotou. E eu acho que eu acabo tendo um carinho até hoje por eles, assim. E o Youth Lagoon era um desses projetos que não chegaram a ser aquela coisa que tá todo mundo ouvindo, Tanto mas que pra acabou. gente. Tanto que acabou, exatamente. Por isso que acaba tendo um carinho especial. E aí o Trevor Powers, que era a cabeça por trás de tudo, lançou um disco chamado Mulberry Violence no mês passado. Que é meio que o mesmo projeto, enfim. Eu não consegui entender muito bem o que Eu aconteceu, também, eu fiquei ouvindo né? e pensei, o Youth Lagoon, só que exatamente. com uma outra pegada mais eletrônica, sei lá. Exatamente. E aí eu gostei muito disso, assim. Eu acho que o disco ele é mais quebrado, ele é um pouquinho mais ambicioso. O Youth Lagoon, ele sempre chegava... acho que o último projeto como o Youth Lagoon era o Savage Hills Ballroom, né? Ele sempre acabava... Ele começava, às vezes, numa coisa mais romântica, mais ambiciosa, mas sempre acabava indo pra algo um pouquinho mais pop. E nesse não chega aí tanto, assim. Ele sempre fica aquela coisa mais quebrada, meio Bjork, meio Arca... Perfume Genius também me lembrou algumas coisas.
Inclusive, eu vi muita gente comparando a maneira de produzir com uma coisa que o Bon Iver fez no último disco dele, todo quebradinho, que tem aquela coisa, tem uma música do Bon Iver, inclusive, que ele começa a gravar no estúdio e depois muda pra uma gravação de celular, assim, no meio da música. Ele tem bastante tudo isso, assim, então ele acabou sendo um disco muito hipnotizante, eu gosto muito da voz dele, no geral, e tenho ouvido pra caramba esse disco do Trevor Powers, Mulberry Violence. Legal, muito, muito bom. Elô, o que você não para de ouvir? Meu, então, eu vou recomendar um disco que, na verdade, foi lançado em junho. Desculpa, não é desse mês. Tão próximo, gente. Nick. O que você não para? Então, é o Lush do Snail Mail. Ah, é maravilhoso. Que eu comecei, então, porque eu só comecei a ouvir esse mês, pra falar. Esse mês, Acho né, super que começou válido. agora. Eu não comecei, eu não ouvi faz tempo. Porque agora que ela tá, tipo, fazendo umas lives, né? Tipo, o pessoal tá compartilhando mais, assim. Porque eu tenho muita dificuldade em realmente acompanhar tudo que sai. Eu gosto de ouvir… Essa semana, por exemplo, eu ainda tô ouvindo o disco da Kali Uchis. Tipo, eu fico reouvindo as coisas sem parar. Então, daí eu finalmente ouvi o dela e eu gostei muito, assim. Eu me apaixono facilmente por bandas, assim, lideradas por mulheres, que nem a minha banda, no caso. Eu acho deixa até bem que claro. vale a gente fazer um programa disso, porque a gente tá vivendo uma onda absurda de bandas de mulheres com discos Ótimos. muito bons. Muito bom. E que, Sim. tipo, que estão meio que mudando a música lá fora. Eu acho que logo vai respingar aqui em alguns Eu trabalhos. espero que meninas. sim, assim. Mas em termos de rock, pra mim, o que Lá tem tá sendo lançado arrasando. por mulheres lá fora é, tipo, Total. assombroso. Total. Eu gosto muito, tipo, dela, Courtney, a Lucy Dacus, tipo, Frank Cosmo, sabe? Ah, tipo, o projetinho da Lucy Dacus, o Boy Genius, que é ela, a Julian Pode Baker crer. e a Não, é muito Phoebe. É pesado. muito bom. Trio de sapatão. Esse é trio de sapatão. Será que é Aí, Lucy Dacus? pronto, Esse você velho. não pode me Agora- derrubar. A Esse a Lucy gente não pode Dacus negar. é sapatona? Não sei, não A Lucy sei. Dacus? Eu acho. eu acho que é. Sério? Eu Se acho. não foi, gente, eu mas não a vou gente mais pode, ouvir música. mas a gente pode procurar e trazer no próximo programa. Tá bom, perfeito. A isso que Snail gente vai Mail, ela é fazer. meio apadrinhada pela Katie Crutchfield, do Oxahati também, então… E ela é uma discípula, Ela tá toda confesso, junto. da Liz Phair, cara. Que é, tipo assim, um dos grandes símbolos do rock feminino dos anos 90, né? Até tem a Pitchfork fez uma matéria de uma entrevistando a outra que é, assim, maravilhoso. De elas falando de libertação sexual nos anos 90 e hoje, sabe? Coisas que meio que foda. mudaram de lá até Demais. aqui. Vale muito a eu vou pena ver essa Isso matéria. é muito foda. Tem Big Thief também, que é uma banda que eu gosto Sim, muito. maravilhoso. sim. Que é uma menina que tem uma voz muito louca. Que é sapatão também. Que é sapatão também. Também essa é sapatão. Então, sei lá, qualquer coisa assim desse universo, tipo, eu já sou automaticamente fã, assim, que é meio esse que a gente tava falando agora com a Isa, meio tipo esse. É roqueiro, mas não é, né? Tipo, é um indiezinho bem soft, letras muito legais, As muito melodias são femininas, boas. melodias muito boas. Outro que eu sou muito fã também, mas que lançou já faz um tempinho é Soccer Mommy. Ai, tipo, eu amei também, um dos meus favoritos do Clean. ano. Sendo que eu nem sou tão fã dos anteriores. O Clean Não, pra mim pegou esse, pesado, esse eu assim, também sabe? achei. É uma questão de letra, é uma questão de simplicidade, mas melodias bonitas. Então é isso, tipo, Snail Mail, Muito bom. Lush. Nick, o que você não para de ouvir? Eu já fui. Sou eu? Que louca. Então me pergunta o que eu não paro de ouvir. Kleber, o que você não para de ouvir? Gente, eu ia trazer um disco só. Mas eu sempre tenho que trazer um popzinho, Ai, tô porque é ansiosa. muito rock. É verdade, é muito indie aqui. É muita gente indie concentrada por Não, metro calma, mas eu quadrado. tenho o meu lado também, hein, gente. Calma, se É prepare. verdade. Vamos trazer mais pop pra cá. A minha recomendação é o Bloom, que é o segundo disco Delicinha. solo do Troye Sivan, que é um cantor sul-africano. O disco dele anterior era o Blue Ele é Neighborhood. sul-africano? Ele é sul-africano. Eu não Eu sabia. não sabia. Tô Eu chocada. não sabia. Sim, Que sul-africano. babado. O disco anterior era o Blue Neighborhood. E esse disco novo, ele mesmo chamou de um álbum sexual. Ele é um disco meio que na pegada do que a Lorde fez com Melodrama, do que a Carly Rae Jepsen fez com Emotion, que é um disco meio de mudança e né? disposição de se entregar, de Total. assumir aquilo que gosta. né? E ele é gay, então, tipo, é muito legal ver isso. Um gay de, tipo, 21 anos se assumindo e se mostrando pro mundo como ele é, de fato. Só que o mais legal desse disco é porque ele, tipo, é Bloom. É meio que ao mesmo tempo é o florescer, é meio que você amadurecer. Só que o Bloom também é uma metáfora para o sexo anal. Ah, é? olha só. Por isso que o disco, Olha, tipo, ele eu fala sou que é um muito disco por sobre fora. sexo. Eu também não tava sabendo disso. E o disco é todo… Ele tem muita inspiração em Smiths,
Tanto que tem uma música que se chama What a Heavenly Way to Die. Então tem citações a uma porrada de artistas gays clássicos, tipo George Michael. Isso, eu vi que ele se tem umas inspirou muito. homenagens, tipo Elton John. Tem um pouquinho de Prince ali, que não era gay, mas tipo, tem essas referências. E o legal é que Justin Timberlake tem muito do R&B dele ali nesse disco. E ele trouxe pra produção do disco o Ariel Rashad. Nossa, nunca sei pronunciar. Rashad. Que é o cara que já trabalhou com Vampire Weekend, trabalhou com Haim, trabalhou com uma Sky porrada Ferreira, de Sky Ferreira. Ele trouxe o Bobby Crilly, que é do Hexan Cloak, que é um projeto de ambiente noise experimental que tá tocando junto. Então vale muito ouvir esse disco, porque ao mesmo tempo que tem umas músicas que são bem pop, dançando tipo Bloom, My My My. Eu adorei os Tem a minha favorita é Animal, porque ela é tipo essas músicas quebradinhas, assim, com várias. Ela é muito a produção do Ariel, porque ele coloca umas distorções na voz. Ouvir, sei. Então vale muito ouvir esse disco, 10 faixas curtinho, assim, é pra mim um dos discos de música pop favoritos. Ele desse lançou ano. uns clipes, né? Lançou. Lindo, eu E os acho clipes. lindo. E outra coisa, nas referências do clipe, pelo menos do Bloom, ele tem uma conexão meio com o do Perfume Genius, com o Sleep Away. Aquela estética que é meio esfumaçada, pode crer. com flores. Total. Então ele dá pra você perceber as referências dele, assim, em todos os momentos do disco. Babado. Nossa, funcionou pra mim. Não ia ouvir, mas agora... Ouça, de verdade, assim, é bem bom o disco mesmo, assim. É até chato chamar de pop alternativo, porque é pop Sim, pronto sim. ali. É que tem essa onda, né, de uns pops que foram lançando, tipo que você citou da Carly Rae Jepsen, Isso. que é a pop aceitável de ouvir. né? Exato. Mas não, é tipo, pop. Quem é roqueiro pop. pode ouvir, porque é um Exatamente, pop bonzinho. sabe? Tipo a Pitchfork resenha, sabe? É, Tipo, exato. ai, Não, gente. mas é tipo um disco muito bom e vale muito a pena. E minha segunda indicação é uma banda brasileira de Santa Catarina que se chama Adorável Clichê. É o primeiro disco deles, ele se chama O Que Existe Dentro de Mim. É uma banda, é um quarteto, mas quem canta e compõe as letras é uma menina. É um disco de dream pop, shoegaze. As bandas que eles se inspiram é Sonic Youth, Explosions in the Sky. Só que o que mais me encantou são duas coisas. É a letra, porque as letras são, tipo assim, muito confessionais e bonitas e diretas. Tem uma coisa meio de Terno Rei, tipo, essas bandinhas aqui de São Paulo. Só que é uma menina cantando, então acho que tem uma mudança no estilo de compor Já vou e de amar. cantar. Olha, É eu. outra- Já vendeu bem. É outra pegada, eu acho legal, porque a gente tá muito acostumado a ver os homens fazendo dream pop no Brasil. Totalmente. E vem uma menina e canta, tipo, é outra pegada. Ela canta em português? Canta em português, não tem nenhuma letra em inglês. Legal. Mas o que é mais bonito são as guitarras do disco, assim, eu acho que são as guitarras mais bonitas que eu ouvi desse ano, tanto lá fora quanto aqui. Nossa. É umas músicas, assim, que você fecha o olho e você vê uma paisagem, assim, bem desenhadinha, bem construída, musicalmente é muito bem elaborado. Eu até falei antes que lembra um pouco o Death Heaven, quando ele tá naqueles momentos de calmaria do Death Heaven, que tem, tipo, uma leveza meio pós-rock. Então é um disco que me surpreendeu muito, é um disco muito honesto, muito bonito, eu acho que vale prestar atenção neles, até porque a gente não tem muita coisa de Santa Catarina, assim, tipo, Nem um quais pouco, são as bandas que a gente conhece, né? Então, o que existe dentro de mim, Adorável Clichê. Boa. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Elô, o que a gente fala nesse bloco? Nesse bloco, a gente vem com algumas recomendações. Cada pessoa aqui vem com uma recomendação de algo que não necessariamente foi lançado recentemente. Então, um disco, uma música, um clipe, documentário, tudo. um livro, coisas centradas no mundo musical, assim. Que Posso vocês começar? acham clássicos, whatever. Posso Pode, começar? deve, Anjo. Eu tô muito entusiasmado porque eu revi isso. A minha recomendação é um vídeo do VMA de 1995 do Michael Jackson. Ele fez, se estivesse vivo, ele teria completado 60 anos, né, recentemente. E a MTV chegou pra ele e falou assim: Michael, quanto tempo você quer pra se apresentar no VMA? E ele falou: me dê 15 minutos. Tipo, sem corte, sem interrupções. Nesses 15 minutos, ele faz meio que um pupurri da carreira dele até 1991, na época que ele lançou Dangerous. E aí ele começa a focar mais dali pra frente até o History, que era o disco duplo, que era meio uma coletânea. Nesses 15 minutos de show, ele chamou o Slash do Guns N' Roses pra fazer um solo de guitarra no meio da apresentação. Ele faz uma puta coreografia, só que a parte do Dangerous, que é o tipo meio que o ápice, que ele vai dançando e vão fazendo umas coisas meio de dando tiro nas pessoas. Eu sei. O que me encantou eu tava assistindo junto com uma colega minha de trabalho e a gente falou assim, ele vai dançando, ele vai fazendo a coreografia e parece que o corpo dele não tem atrito.
Tipo assim, não tem Que gravidade. loucura, né? Ele vai fazendo uma... E aí a gente falou assim, inacreditável, né? você percebeu que tem 15 dançarinos em volta dele e nenhum faz o que ele faz? De ter essa que é uma coisa assim, muito marcada, tipo, uns movimentos muito certeiros, só que tem uma leveza meio que É bizarro. absurda, não é natural. não. É muito sobrenatural, assim, é meio assustador. E aí ele vai intercalando com trechos da Janet Jackson, de músicas da Janet Jackson, que também tava meio que no ápice na época. E tem... Cara, é uma coisa meio hipnótica, uma coisa que eu não vejo... Não tem performances hoje em dia no VMA, tipo... Beyoncé talvez chegue perto disso, só que com a mesma leveza, com a mesma naturalidade, não tem. É meio absurdo, assim. Então eu acho que... Eu fui pesquisar algumas coisas dele pra esses 60 anos, e eu lembrei dessa apresentação que é meio histórica, assim. Então vale muito pesquisar Michael Jackson VMA de 1995. Nossa, fiquei curioso. Lucas, Vamos lá. sua recomendação. Então, como a gente trabalha com música, com novidades, a gente fica sempre muito mergulhado nisso. E esse ano eu meio que tomei uma decisão que eu ia tentar me mergulhar um pouco mais em alguns assuntos mais densos, assim. E eu tô meio obcecado com a Tropicália esse ano, com o tropicalismo e tal. Acho que movimentos de uma galera que se une pra pensar uma ideia de Brasil mais legal, assim. De fato, acho que poucos foram tão importantes quanto eles, assim. E tudo começou lendo o livro do Caetano, que é a Verdade Tropical, eu ia falar né? isso. Exato, que ele fez A aniversário. reedição ano passado, Exato, né? no finalzinho do ano passado. Eu terminei de ler no começo desse ano e aí me deixou louco por tudo isso. Então eu tô muito mergulhado nisso. Recomendo, aliás, que tudo dessa época vocês podem ir atrás com fé, que, assim, de fato é uma ideia de Brasil muito interessante, muito legal. Meio pretensiosa, assim, às vezes, porque uma coisa que eu reflito muito é que se a gente fosse tentar fazer isso hoje, ia ser muito criticado também, do tipo, quem são vocês pra tentar pensar uma ideia de Brasil? E eu aposto que você percebe que naquela época eles também eram criticados dessa forma, mas, né, fazia sentido. E dentro de tudo isso, a gente tem o Caetano, o Gil, o Elliot Sica, Os Mutantes. todo mundo. E um cara que às vezes é muito pouco lembrado é o Rogério Duarte, que ele era o designer dessa época. Então ele, além de ter feito vários pôsteres para os filmes do Glauber Rocha e capas do Caetano, do Gil e da galera toda, ele compôs algumas músicas que tiveram no álbum de vários desses caras. Ele é um cara muito ligado em espiritualidade, hinduísmo, traduziu vários livros dessa época para tudo isso. E no fim, eu senti que ele era um dos caras mais radicais, justamente, do movimento, porque ele tinha umas coisas do tipo, como o Gil e o Caetano começaram a ir pra Globo e eu larguei. Aí eu me afastei deles e fui viver. Ele teve problema com droga, se afastou, se não me engano, chegou a ser preso num momento e tal. E tudo começou com um documentário que lançaram dele há uns anos agora. Ele acabou falecendo, acho que em 2016. E felizmente conseguiram fazer um documentário antes dele falecer, com entrevistas dele e tudo mais. Chama Rogério Duarte, o Tropicalslista. Porque Tropicalslista... Tropicalslista. Isso, Tropicalslista. Que era justamente também o nome de um livro que ele lançou na época, assim. E é muito interessante ver, de fato, o lado que a gente conhece pouco de tudo isso, de umas histórias de bastidores, umas coisas mais profundas, mais densas do movimento, e dele que tinha uma cabeça totalmente tão incrível quanto de todos os outros, mas que a gente ouve muito pouco falar. Acha fácil isso? Tem no YouTube? Acha fácil. Eu acabei assistindo Eu acabei vendo no iTunes, mas eu acho que deve ser tranquilo de encontrar. Legal. Gostei muito. Nick? Bom, minha dica meio que já apareceu antes no programa. Mais uma vez vai ser o disco. E dessa vez eu vou falar de The Mars Volta mais uma vez. Olha só. Que é o primeiro eu amo, disco. você é fã, eu amo muito. Que é aquele que eu tinha comentado, que tem Flea, tem John Frusciante, tem toda essa galera. Chama The Louse in the Comatorium. Qual que é a capa? É a da boca aberta? Da cabeça, Da isso. cabeça dourada, né? Que é basicamente o disco de um cara que... Ele tem uma overdose, ele tá em coma. E esse disco é sobre essas viagens dele. Assim, as letras do Cedric Você são... tá metido com droga, Nick? É a terceira semana que você fala deles. Viagenzinha. As letras são bem desconexas, assim. É uma viagem, assim, bem igual o que o cara deve estar passando ali. E depois você descobre que tem toda uma ligação dessa história com o que a banda tava vivendo no momento. De ter um amigo que também teve overdose e depois... legal. Ele acabou se matando, a parte que não é tão legal, mas, Pesado. assim, A gente é dá muito risada. legal. A parte menos legal. A parte menos legal é que ele não deixa de ser morreu. legal, é só menos legal. Ai, gente, que horror. Então, daí tem toda uma história muito legal. Eu vou linkar no post um artiguinho que eu escrevi faz um tempo pro Monkey Buzz,
falando desse disco. Tem alguns vídeos também que falam sobre ele. E assim, pra quem gosta de rock psicodélico, até quem gosta de uma ópera rock, que eu acho que você também gosta. É rock mais progressivo também, tem uma pegada ali, né? Tipo, é um prato cheio, Legal. assim. Tem umas guitarras fodidas, os vocais são muito bons, os vídeos de shows dessa época são incríveis também. Então, pra mim, assim, essa é uma banda que vale muito a pena. Talvez seja... Ah, é a discografia inteira ali, né? tirando o último disco. Os últimos discos não. Eu gosto... Mas esse começo deles ali é muito bom mesmo. Sim, sim. E assim, só de ter juntado esse time é um absurdo, assim. Então, minha dica é essa. Eu tenho uma história curiosa com esse disco, inclusive, que foi um dos últimos discos que eu comprei em CD pela capa, assim, sabe? Eu fui comprar o disco do Linkin Park com Jay-Z na loja. Nossa, eu Exato, que eu gostava muito quando eu era moleque. Apaixonante. E aí eu vi esse disco do The Mars Volta Life, e nem conhecia, não fazia ideia do que era e comprei pela capa. Já que a gente tá pela contando capa. histórias e tá falando de Linkin Park, eu lembro que, tipo, anos 2000 você comprava CD, tipo, encabelou, sei lá. E aí eu lembro que tava olhando, assim, entre aquelas coletâneas que juntava, sei lá, Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith e sei lá, Queen, tinha um disco do Linkin Park, né? Aí eu perguntei pra moça, é bom? Aí ela, você gosta de Nirvana? Daí eu falei, gosto. É um Nirvana, só que mais remixado. Daí eu falei, ai, legal. Ai, que maravilhosa! Eu achei uma merda, desculpa. Meu, mas é um ótimo jeito de descrever. Vender, né? É Nirvana, só que mais Exato. remixado. Muito bom. Arrasou. Isa, Isa, você. Ah, gente, eu trouxe um doc. olha só. Ah, lembrei Eu trouxe um desse. TED. Maravilhoso. Nossa, Se que chama ridículo. Good Old Frida. Eu vi no Netflix, eu não sei ainda se tá lá. Desculpa, não deu tempo de dar uma olhadinha. É Good Old, tipo OL, Good Old Frida. É de 2013 e conta a história da secretária dos Beatles. Meu, é muito Ah, que legal. Tipo, interessante. é muito interessante. Mesmo, tipo, é muito interessante. Porque a gente fica vendo um monte de documentários sobre os Beatles, tudo. O Brian Epstein e como eles criaram e blá, 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 blá. O fim da carreira e tal. E, meu, essa, tipo, foi uma mulher que passou a vida... A Frida, ela passou a vida inteira com... Tipo, vida profissional, né? Dos Beatles inteira, tipo, do começo ao fim. Gente, E- essa história não conta. Meu, e é muito legal, porque, tipo, ela humaniza os Beatles de uma maneira que você fala... tá, eles eram apenas caras. É o João, o tipo, Roberto, Wagner e o Celso ali. e, tipo, é incrível. E ela, tipo, tinha um acervo de coisas e ela... Quando acabou a banda, ela quis dar tudo. E ela tem umas coisas guardadas que ela fala que, tipo, eu não vou vender isso, tipo, não tem... Sabe, assim, pra ela, tipo... São simplesmente... foi um momento da vida dela, uma fase. É só mais um dia de trabalho, né? Exatamente, e é muito bonito, porque ela virou a chefe do fã-clube. É que muito legal. legal. E ela respondia todas as cartas. Tipo... Nossa, haja abraço. Deus me e livre. tipo, muito fofa, assim. E ela, o jeito de ela contando as histórias, sabe? Você fala, meu, realmente era um trabalho, Eu sabe? li uma biografia deles, uma de várias, que são muitas, que tinha alguém responsável por... Toda vez que os Beatles entravam em estúdio, tinha um responsável só por recolher todo e qualquer documento que ficasse e era obrigado a destruir. Porque eles queriam justamente evitar, tipo, criar objetos que fossem Tipo, relíquias. Aham. Então, tipo, tinha alguém que Total. passava e recolhia. E aí, nisso, tipo, sei lá, uma ou outra pessoa acabava salvando alguma coisa que depois se transformou em, sei lá, trechos de letras, tipo, perdidas dos Beatles que, tipo, hoje valem, sei lá, milhões de dólares. E é incrível ela, assim, tipo, fofinha, sabe? Tem um porãozinho lá que deve ter, sei lá, milhões de Ela é libras. viva ainda? No filme, ela... Sim, ainda. Agora eu não sei, é de 2013. Mas, nossa, super legal, assim, sabe? Uma história super interessante pra mostrar que, meu... A gente fica, sabe, criando muito, assim, e às vezes não é isso. Não é nada. Quase nunca é, né? Exatamente. Tipo, e ela teve casos com... Não lembro agora se foi com o John, Foi com o Ringo. sabe? Foi com o Ringo. Não foi. Ai, eu Não, amo. super fofa. Ele Eu era amei, meu favorito. gente. Good Old Frida, assistam. Elô, Meu, sua então, recomendação. Minha recomendação, além de um disco, é toda tipo a questão estética de uma artista que ela tá passando agora, que é a Saint Vincent, que eu gosto muito. Incrível. E ela, eu acho que a cada álbum ela meio que adota, assim, uma estética, sabe? Uma coisinha nesse sentido, assim. E eu vi com a Yu, a gente foi lá no Panorama em Nova York pra cobrir pra revista e a gente viu o show dela.
E quando eu vi os clipes, né? Os clipes de New York, de Los Angeles, que ela lançou, assim, desse CD que chama Mass Seduction. Eu não sei se eu tinha gostado, sabe? Eu fiquei meio na dúvida da questão das cores, tipo, dessa vibe toda que ela Você é chapou, muito exigente, assim. você não gostou da capa do Carne Doce. Eu não gostei mesmo, pois não é bom. Aquela, tá? Tipo. Não, mas então, é que assim, eu mudo muito de ideia, sabe? Eu não sou uma pessoa, tipo, muito orgulhosa de falar, não gostei, não vou gostar pra sempre. Então, daí, eu vi a capa da Saint Vincent, que é tipo a bundinha dela. E daí eu vi o clipe, daí eu falei, nossa, cores, né? Tipo, meio chapação também dessa questão do corpo dela, dessa volta do salto alto. Das botas, né? De vinil, né? De vinil, total. tudo, tipo, bem assim, tipo, escrachado feminino, assim, sabe? Essa coisa. Daí eu fiquei meio, tipo, ai, sério. E daí eu vi o show e tudo fez mais sentido, Faz sentido, assim. né? Mas eu acho que tem um rolê dela explorar a sexualidade, alguma Total, coisa assim no disco. Então acho que faz parte que com Só a a mensagem. sexualidade, o Faz corpo parte. de O maneira corpo. geral, né? Los eu Angeles acho é meio que- sobre isso. Eu acho que talvez não seja tanto. Eu acho que ela tem essa questão da sexualidade. Eu acho que também misturou muito o fato de ela ter se meio que virado essa figura pública das pessoas que ela se relacionou, sabe? Que ela Eu acho namorou. também. Outra cantora sapatão. Cara dela, Olha aí, ó. ela é sapatão, então, que ela saiu com a cara total. dela Vine, tipo, ela Sim, meio que... ela ficou super hypadinha, assim. Tipo, a galera conheceu o nome dela pesado, assim, sabe? Que eu acho que no Strange Mercy, nos CDs anteriores, talvez não era tanto caso. E daí ela lançou esse Mass Seduction, que foi bem mais essa brisa. E daí eu vi o clipe e é muito louco, porque ela entrou muito na brisa das cores. Então, tipo, a cada música ela troca de guitarra, sabe? Cada guitarra tem Dela, uma né? cor. Essa guitarra dela. A Ela guitarra assinou, né, a dela. guitarra. E é uma guitarra fodida. Maravilhosa. E daí cada guitarra, tipo, ela trabalha com um timbre, sabe? E ela tá com aquela bota e, tipo, a maquiagem dela toda borrada, assim. Ela usa um batom, tipo, que vai, sei lá, até a bochecha dela, assim. E as projeções trabalham muito com isso, de distorcer, tipo, Eu gosto do show a dela, os imagem passinhos dela. que eles vão fazendo. Acho bem legal. Nossa, o show dela no Lula foi foda. Foi animal. Porque começa numa coisa meio tranquilinha e de repente ela tá num heavy metal muito louco. total. Virada de cabeça pra baixo tocando guitarra. Ela é muito, E a né? galera acho De que meio que não joelho, entendeu Não assim. muito. entendeu. Não entendeu. Mas o problema desse show do Lola é que tava com problema na caixa de som, então tava saindo só som de um lado da caixa. Ai, juro. Foi no trash. meio, foi horrível. Foi no meio do show que mudou e, tipo, ficou tudo legal, assim, mas foi meio cagadinho. Mas a galera realmente não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Nossa, que bad. E é muito interessante, porque no show dela tem ela, tem a baixista dela, que na verdade eu coloquei na minha banda, eu esqueci de contar. Que ela é uma baixista, mas ela faz as linhas de baixo no synth, que eu acho uma coisa muito interessante, que eu gosto muito. E em algumas que precisa ser mais gruvada, ela pega o baixo, ela toca no baixo. Mas aí tem um cara que toca synth e um batera, que são dois homens, que eles estão, tipo, cobertos, assim, eles têm uma máscara, tá ligado? Então você legal. não vê o rosto deles. Então essa coisa meio, tipo, whatever, sabe? Eles são só, tipo, instrumentistas, assim. E daí tem as duas que elas são, tipo, figuras meio que principais. E tá todo mundo meio que no mesmo... Na mesma linha, né? Isso eu acho no show muito legal. dela. Tem banda que faz É isso muito pra legal. igualar, né? Tipo, eu acho muito legal. Então, acho que, que ela trabalha muito bem essa questão estética do som dela, com as projeções, que ela faz projeções que foram, obviamente, muito bem pensadas. Que foram, tipo, que tem uma puta de uma pós-produção, porque ela distorce a imagem dela, ela usa, tipo, umas maquiagens gigantescas, umas Dinheiro, roupas né? gigantescas. Dinheiro. Dinheiro, né, bem? Mas é Namorou a dinheiro cara bem dela Lavigne, utilizado, dinheiro bem sabe? Ela utilizado. não mora mais, né? Não, então Ela não namora mais. namorou o cara dela Lavigne. Ela dela ganhou uma grana ali, né? Do paparazzi. Mas enfim, eu acho que é uma dica assim. Eu gosto muito Muito do bom. disco, algumas não tanto. Eu mas não umas entendi o que sim. é o seu. Você precisa ouvir isso. Eu acho que é mais assim, você precisa Saint sacar. Saint Vincent, mas, tipo, essa questão do pensamento estético, sabe? Que eu acho que ela trabalha muito bem. Você pode sacar. cada isso álbum, né? A cada Tipo- álbum, tipo, as fases que ela tem, as fases que ela abraça, sabe? Tipo. E ela fez o disco com aquele cara que tem um show muito louco. O David Byrne. O David David Byrne. Byrne, esse disco é maravilhoso. maravilhoso. Que daí eles abraçaram outra estética da, tipo, Total, deformação do deformado, rosto, é. sabe? Pode Então acho que você precisa ouvir Saint Vamos Vincent. ampliar isso. Ouça St. Vincent, tipo, faça o exercício de começar. Porque no começo de carreira, ela era amiga do Sufjan Stevens. Ela era banda de apoio do Sufjan Stevens. Os dois primeiros discos dela são uma vibe mais calminha. O Hector já tem essa questão de estética mesmo. E a partir de 2011, que é o da capa Da boca, o Strange Mercy, não é? Strange Mercy, pra mim é o melhor disco dela. Eu meu amo favorito. também, eu gosto E mais daí que no, Mass Seduction. no seguinte, ela já vira tipo uma diva louca, assim. Ela parece muito a Elza Soares na estética de estar sentada num alto
de uma escadaria, assim, sabe? Mas com aquele cabelão reganhado. É legal. E nesse, tipo, ela volta nessa pegada Ela das volta cores, numa né? pegada das cores, Muito desse legal. feminismo, tipo, dessa feminilidade, tipo, exacerbada. Mas é muito isso. Daí a gente tava falando, nossa, não tem mais rock. Meu, eu acho a Saint Vincent uma puta de uma Não, roqueira. ela é Ah, roqueira foda. demais. Ela é muito eu tô roqueira. Tipo, a zoando, gente mas vê- ela é muito. Não, eu ela sei, mas é muito. porque realmente tem essa, tipo, esse rock and roll que a gente fala, cadê, né? E a gente foi no show da Saint Vincent e a gente falou, meu, o que que essa menina Ela é muito é uma roqueira? monstra. E ela tá, tipo, com uma bota até a coxa, tipo, sei lá, Espartilho, né? espartilho, tipo, um cabelinho e um batom. E ela tá, tipo, chavando. Ela é assim, muito né, respeitada. Ela pensa em no tudo, meio. ela pensa na capa da música, no estilo de se vestir, na coreografia, é na uma disposição gênia. do palco, tudo. Então, é isso que eu quis trazer. Não tanto, tipo, eu gosto do disco. Não é tanto isso, porque não é que eu gosto de todas as músicas, sabe? Mas é que eu passei a entender realmente o que é essa construção estética de você pensar num disco não só do som, mas também, tipo, de como você vai apresentar ele no show, de como você vai apresentar as pessoas da sua banda, de como vão ser esses clipes, que roupa que você vai usar. Tipo, ela usa as mesmas roupas. Você tem que ter muito comprometimento, sabe? De você realmente adotar essa estética e você permanecer nela por todo o ciclo do disco, sabe? Tipo, uma coisa assim. E ela realmente faz isso pesado e eu acho isso muito, muito true, assim, muito legal. Então essa é a minha dica, Saint Vincent. Muito bem, gente. Vamos pro último bloco do programa? Desliga o som. Bom, agora a gente chegou no Desliga o Som, que é o momento onde a gente fala mal das Eu coisas. amo! Onde a gente critica, onde a gente fica puto com as coisas que irritaram a gente do universo musical ou que seja mais próximo disso. Quem quer começar falando? eu mal? quero, gente. Fala, Porque Isa. o meu é curto e grosso, entendeu? Fora o Eminem, que, né, acho que o pessoal aqui até vai falar, que tipo, né, desnecessário 2018, né? Um beijo. Dinossauros. É desnecessário. Eu não aguento o jingle de campanha eleitoral. Ô, sério, Mas tá me aonde irritando. você ouve? Ai, rádio, TV. Sou noveleira, né? É verdade, é que você é super Eu noveleira. sou muito noveleira. Não, mas sabe, tipo, chega até. Não sei. Chegou. Chega, basta, muda Brasil. Muda Brasil. Não, mas chegou de alguma maneira até mim. Não sei. Rádio, enfim. Eu não fui Meios de impactada. comunicação. Eu também não. Nossa, Vivo de fone de gente. ouvido, gente. Ai, não- gente. Eu não assisto, eu não não tenho tenho net mais em casa. TV. É. Então acho que é isso. Então obrigada, gente. Então foi essa. Então foi essa. Mas é justo, justo. Sabe? Tipo, chegou até mim, eu fiquei muito irritada, mas é isso. Toda eleição é algo, né? Antes eram os cavaletes, agora a gente Sem tem citar isso. nomes, existem os jingles que são legais, não são? Sei lá. Os que eu gosto são são os que pegam, por engraçados. exemplo, abertura de Dragon Ball Z e fazem uma música Ai, não, mas, trabalhada em cima. mas daí isso é maravilhoso. Isso daí já é poesia, entendeu? Sei lá, abertura É de arte. Naruto Isso é um sobre haikai. política. É um haikai moderno, sei lá. É maravilhoso. Amor. Então tá, a Tá, crítica é jingles Crítica da políticos. noveleira. Desliga o som pra isso. Perfeito. Quem mais aí? Nick, eu sei que você tá com uma angústia. Temos que falar de Eminem, né? Temos. Com esse disquinho Temos. Eu não sei o que tá dele. acontecendo, então Ai, você vai ser um chato. posto de Pra mim, informação ele já pra tá mim morto, aqui. enterrado há muito tempo, mano. Basicamente, ele lançou um disco surpresa essa semana passada, né? Isso, na É. sexta-feira. E assim, basicamente é um disco de falando, pô, gente, vocês não Kamikaze, gostam mais né? de mim, né? Kamikaze. É, isso. Tipo, vocês não gostam Ah, eu mais de odeio mim. quem fica nesse vitimismo Taylor Swift. Então eu vou falar mal de todo mundo que vocês Gente branca, gostam. né? Ah, é muito gente branca. E daí, basicamente, é ele falando mal de É um- todos os rappers. É um Diz álbum, né? Diz E eu- track. Posso interromper? Eu não achei em nenhum lugar. Por que a capa é uma É do Beastie cópia Boys. do Beastie Boys? Porque é- Do License to Ill, que é o é melhor isso. álbum, tipo, foda, incrível. Por que ele fez isso? Tipo, não tem relação nenhuma. É o Eminem, gente. Gente, mas Você não pode esperar 2018, muita coisa, sabe? né? Tipo, o Tanto Eminem morreu no artista começo aí, dos anos cara. 2000. Nossa, devia falar com a assessoria de imprensa dele. Tipo, bem, vamos falar de você. Não precisa ficar falando mal dos outros, sabe? Assim, tipo... Eu até prefiro uma capa dessa do que, sei lá, as capas dos últimos discos dele que parecia, sei lá, evangélico recém-convertido. Era ele andando numa rua meio escura. Recovery. O nome do disco é Recovery, Não, mas sabe? enfim, eu não quero falar do Eminem. Mas vamos Sem só dar ibope. contextualizar Sem dar o ibope. que aconteceu de bosta nesse disco, assim. Bom, basicamente... Além dele ter sido lançado. Bom, além de todas as letras xingando todo mundo, uma pegou bem forte, que foi, tipo, ele falando, tipo, merda do Tyler, The Creator. Fala do meu neném. Do meu anjo. Eu amo ele. Não O que ele fala do falou meu do anjo. Tyler? Não, e assim, ele basicamente questionou a música dele citando a sexualidade. Então, Foi super sabe, tipo... deselegante. Ai, É que o que ai, acontece? gente, no gente. Flower Boy, até então, o Tyler, The Creator, era um cara considerado homofóbico, misógino, foi barrado de país, por exemplo, na Austrália. Ele Austrália. não podia entrar na Austrália por conta do discurso dele.
o que acontece é que de um tempo pra cá, toda essa galera do Old Future começou a se descobrir que todo mundo era puta, viado e sapatão, sabe? E existia um boato de que o próprio Tyler, de Creator, era homossexual, só que algumas pessoas falam que ele usou isso meio que Pra se como... promover, era né? mais um personagem, porque ele sempre trabalhou com a questão de personagem, né? E nesse disco do Eminem, o Eminem meio que ataca isso, de falar que, tipo, ele não é gay de verdade, ele tá meio que utilizando disso, sabe? Só que, tipo, Pegou mal. Pegou mal, foi né? super deselegante. e tem também o lance de que, se não me engano, essa é a música que é com o Bon Iver, não é? Isso. E o Bon Iver, tipo, produziu parte da música, entregou pra ele, só que não sabia o que ele ia rimar em cima. É que na verdade E o- foi com o produtor, né? Ele e fez o- com um dos produtores. Exato. E o E próprio Bon Iver falou, tipo assim, a música é minha, mas só que a letra é uma merda. Tipo, não compactou com isso, gente. E daí, inclusive, saiu o clipe, acho que essa semana. No clipe eu vi hoje, é uma bosta. Ele, tipo, recebendo notificação no celular, que, tipo, todo mundo xingando o Eminem por causa da música, por causa Ai, do disco. preguiça. Ai, muita preguiça. E daí essa parte que ele fala do Tyler, ele, tipo, escondeu no Ai, clipe. juro. Mas assim, sabe? Tipo, totalmente desnecessário. De fato, não sei o que o Eminem tá fazendo hoje em dia, assim. Eu tipo, fico puto porque a Beyoncé gravou com ele, porque ele tinha mudado. Ela falou que ela só gravou com ele porque, tipo, ele tinha... Era uma outra pessoa. Ai, E, que tipo, dó, né? ai, cara. Mas foi muito iludida. Sabe, acho que ele tá Enfim. se levando a sério demais. É, total. E- Exato. 2018, sabe? Mas você sabe que ele tem uma puta relevância ainda, né? No meu trabalho tem uma galera, assim, que, tipo... Mega meu ouve, Deus, gosta. Eminem. É porque ele foi muito importante, né? Foi nos Tipo, anos 2000, muito, assim. muito. Foi, tipo, todo mundo ouvia, sabe? A MTV só tocava ele. Ele fechou no Lola há uns 2 anos e foi, tipo... Ele era um headliner, Ele era sabe? headliner aqui no Brasil. Esse show foi ruim. Foi. Não, Foi bem chato. Eu vi uma música e fui embora. Não, gente. Por favor. Não dá. Mais alguém quer abrir seu coração, criticar alguma coisa? Eu queria falar sobre a música nova do Kanye West. Desliga o sound, gente. Muito Ué, ruim. Só isso. Sim, é só isso, na verdade. Só isso. Eu odeio toda a relação dele com as Kardashians, tipo, toda a questão de ficar achando que as Kardashians são legais, tipo, não acho, sabe? Mas ele é Tipo, parte desse universo. Totalmente, assim. É como se quando ele casou com ela, ele, tipo, assinou o contrato que ele é. Antes a gente podia ficar meio que in denial, assim, sabe? Tipo, e agora a gente não pode mais. E daí eu odiei essa música, sendo que eu adorei o EP. EP? Foi um EP? foi um Foram disco, tudo, né? Foi um Porque ele disco, lançou arregou. a Woman Sessions, né? Ele produziu Aham. discos pro Cud Cud, pra quem mais? Pro Porque Ness, se- Pusha T e É. pra Pra Taylor. Tiana Taylor. Tiana Taylor, isso. Então foi tipo assim, de uma sequência de discos muito bons pra uma música que é tipo... Não precisa. Eu acho que é uma grande zoeira, assim. se Será pá. que é uma grande Se zoeira? pá. E a música nem é produzida por ele, é por um outro cara. Ele só fez a rima, sabe? Ah, é? Não é, a produção não é dele. Ah, então, né? Então. É, ele faz umas coisas meio desnecessárias, né? Necessária. Mas eu acho que faz parte da carreira dele, assim, então. Eu vou Tudo te falar bem. que eu gostei da capa do single, de Ai, ser para, ela. Eu acho, da foto da festa. eu acho que é total Kanye West isso. É, total, Kanye West É faz me dar total. raiva. Tipo, pegar, vamos tirar uma foto, tipo, das minas ali na festa mostrando o dedo, tipo... Que foi, ah. tipo, uma festa que tava tudo no Instagram, tava passando, sabe? Não aguentava mais ver. Pô, ele chamou o Spike Jonze pra dirigir um clipe que ele só fica andando com a... Verdade. Foi gravado no iPhone, né? Então, tipo, pô. beleza, cara. Cara, Valeu. umas ref Eu muito prefiro isso do errada. que, tipo, o disco do Eminem, sei lá. Pode crer, não. pode crer. Não, é que eu veio de uma pauta muito escrota pra uma meio leve, assim. Então, gente, Só uma você música que precisa ele ouvir dessa semana. Mudamos aqui o foco, convencemos o Elô. É que não tem jeito, eu acho que não, de forma não defendendo ele, mas eu acho que ele fica muito mergulhado nesse mundo e todos eles, né? O Travis Scott também. Outra coisa, talvez já aproveitando e trazendo algo relacionado pra reclamar, que eu vi essa semana no Twitter, não sei se chegou até vocês, que retweetaram 1 milhão de vezes, que era uma teoria da conspiração de que o Drake dava sinais no disco dele de que ele já pegou a Kim Kardashian. Não, Ai, tipo, não, tava mas eu vi gostei. que rolou o pedido de desculpa do Kanye West hoje. Exato. Então, Ele pediu desculpas, ele falou que muito foi porque ele tava com problemas mentais e blá blá blá. E meio que foi tipo um pedido de desculpa, assim, o que é raro pro Kanye West. Não, Exato. mas é que ele tava mesmo, né? Ele teve um período de surto. Super atormentado. É, que teve justamente essa briguinha do Pusha T, que tinha falado do Drake, o Drake ficou respondendo, né? Que todo mundo deve ter acompanhado e tal. E aí essa semana pipocou isso, falando que o Drake tava dando vários sinais de que ele tinha falado que ele já tinha ficado com a Kim Kardashian em algum momento. Nossa, achei isso e todas incrível. as teorias, e mostrando, ele fala da casa dos dois,
cores e tem um mapa Será que que mostra a Kiki distância é? das casas. É, exato. Kiki. Essa é uma das teorias. Ele Esse fala programa tá muito ego indie, né? tá tipo pequeno. focalizando fofoca. do indie aqui, gente. Amo. Não, aí pega um Focalizando. tweet da Kim falando, não, porque Kiki. todo mundo chama ela de Kiki na família e tal, mostrando. E eu pensei, eu pensei isso hoje no Boa. carro. Eu falei, quem é Kiki? Daí eu pensei na Kim Kardashian, mas eu tipo, vi uma sei entrevista lá, dele falando de que era uma alegre. menina, tipo, do first love Ah, é? dele. Mas pode Não, ser uma grande balela. Ai, pra encobrir não, e essa pode ser uma história. grande zoeira, né? É tipo a Peg do Good Hair da Beyoncé, né? É Peg? Beck with the Good Hair. with the good hair. Mais alguém, gente? Encerramos? Fomos. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Acho que deu pra gente montar os nossos discos, das nossas Deu. dicas. Lucas, dá suas redes sociais, onde as pessoas te Maravilha. encontram, o que você faz, quiser falar mais. Valeu pelo Faça seu convite, jabá. pessoal. Poxa, gostei demais de participar. É sempre bom falar de música. Eu gostei muito do exercício de ficar montando minha banda. Foi uma das coisas mais divertidas da minha semana. Bom, quem quiser me procurar, Twitter e Instagram é @lucasrepulo com 2 L's. E também sigam o Monkey Buzz em todas as redes. No Twitter e no Instagram, @monkeybuzz_, no Facebook Monkey Buzz. Estamos aí. Vamos colocar tudo no link do post. Arrasou. Isa, Gente, meu Instagram é Almeida Dora. E que mais que eu posso falar? Ah, eu tenho um programa também de rádio na Popload na Radio. Alfa FM, 10 da meia-noite. Não, na Popload Radio, que é popload.com/rádio. O meu programa é o Soma, toda terça-feira, às 9 da noite, com reprises às quartas. Ai, eu acho isso tão chique. É muito chique. Com reprises às quartas, às 4 da tarde, quinta, 11 da manhã. Ah, É isso aí, legal. gente. Vou colocar no post também. A gente precisa se apresentar os três de novo. Ah, acho que não. Os links vão estar lá, né? Os links de nós três, da Vai tá lá Elo, embaixo. do Nick e meu, vão estar todos no nosso post. Lembrando que agora você pode ouvir a gente pela Deezer, você pode ouvir pelo YouTube. A gente tem uma audiência absurdamente grande pelo YouTube. Sim, eu que a não gente entendi descobriu. essa, mas Sério? tá bom. É, as pessoas, tipo, não só ouvem, como comentam pelo YouTube. Eu não vi lá. vou ver É, tem agora. tudo lá. Aos poucos a gente está colocando nas outras plataformas de feed. Já estamos no iTunes também. Então, ouçam nosso podcast, dê um retorno, gostou, não gostou, o que você achou. E Mande suas principalmente, bandas, né? monta o seu disco, que a gente quer muito. Os discos que vocês montarem, a gente vai ler semana que vem no Boa, fechamento do boa, programa, boa. certo? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima edição do podcast. Vamos falar sobre música. Tchau, tchau. Beijo, beijo.